A gente podia começar, Aline, explicando o que exatamente significa a cultura do erro, por que ela é tão importante aí para o aprendizado real dos alunos. Então, a cultura do erro não é uma cultura em que a gente estimula o erro, né? Que às vezes é o que alguém pode entender. Nossa, que loucura, vamos colocar a cultura do erro. Mas a percepção de que o erro, ele faz parte do processo de aprendizagem. O que não significa que todo mundo precisa errar para aprender. Eu posso aprender com o erro de uma outra pessoa, mas aquele erro da outra pessoa, ele entrou no meu repertório para que eu possa aprender melhor. Então, a cultura do erro, ela acolhe os erros previsíveis, né? Uhum. Os erros necessários e ajuda a gente a se preparar para os erros imprevisíveis. Agora, na prática, como que os professores, as escolas, né, podem transformar um erro em ferramenta de crescimento, né, e não de punição? Isso é um trabalho muito em conjunto também, né, professora? Perfeito. Então, provavelmente você que está me ouvindo já deve ter usado o erro sem perceber, né? Então, eu gosto de primeiro fazer uma analogia que fica mais fácil das pessoas Sim. entenderem. Então, uma pessoa para aprender a andar de bicicleta, é impossível uma pessoa aprender a andar de bicicleta sem ter em algum momento caído, sem em algum momento ter se machucado, né? E mesmo um atleta de altíssimo nível, ele pode, durante uma competição, cair. Então, a primeira questão é entender que o erro faz parte. Agora, e se eu falar para você que num processo de aprendizagem o erro pode ser planejado? Como assim? Eu posso usar o erro para planejar uma emoção. Então, por exemplo, eu vou ensinar alguma prática em matemática de cálculo, né? E isso que eu vou ensinar para os meus estudantes é uma forma que vai ficar mais fácil para ele fazer esse tipo de cálculo. Se eu de cara falar isso para ele, olha, isso aqui é o jeito mais fácil de você fazer, venha comigo. Os alunos não vão se interessar da mesma forma Uhum. que se antes de eu ensinar essa prática, eu permitir que eles tentem fazer da maneira que eles sabem agora, que não é a mais fácil, que talvez vá fazer eles terem algum grau de erro e que vai exigir mais esforço. Aí, quando eu mostro a outra técnica, que é mais fácil, que é mais, que leva, né, de uma maneira mais assertiva para o resultado, o aluno vai se motivar, porque ele entendeu o porquê. Então, essa é uma maneira de eu usar o erro no Uhum. processo para motivar o aluno a aprender. Sim. Uma outra maneira de eu fazer isso é eu mostrar o que o aluno não sabe. Então, o aluno tenta fazer algo e não chega ao resultado. Aí ele percebe que ele não sabe, que ele precisa do apoio do professor, e aí sim o professor guia ele no processo, mostrando todas as estratégias de uma maneira mais explícita, mas com o aluno percebendo que ele não sabia antes e agora ele sabe. Então a gente promove uma sensação muito boa de eu não sei fazer, agora eu sei fazer. E isso Uhum. motiva muito, funciona tanto para crianças quanto para adultos, né? Agora, professora, você acha que o medo de errar é um dos principais fatores aí que inibem a criatividade e a curiosidade dos estudantes? Com certeza. Então, em geral, né, eu não gosto de dizer assim que é todo mundo, mas é quase. Uhum. As pessoas elas têm muito medo da crítica do outro, né? Eles têm muito medo do que o outro vai pensar quando ele fizer. E uma das maneiras que isso acontece quando a gente fala de educação formal é quando a gente está falando da nota. Então, o aluno, para ele tirar uma boa nota, para ele ir bem na prova, para ele passar bem numa questão, ele evita se expor muito, porque ele sabe que aquilo que ele fizer mais no básico, ele vai resolver. Então, como que isso na educação deve ser usado?
eu tenho que separar os momentos em que o aluno está sendo avaliado para receber nota, que a gente chama isso de avaliação somativa, Uhum. dos momentos que o aluno está sendo avaliado o tempo todo para aprender, que a gente chama isso de avaliação formativa. E nesses momentos da avaliação formativa, eu preciso mostrar para o aluno que é importante ele errar. Porque é impossível você inovar, você criar sem você errar. Então, todas essas grandes criações de tecnologia, tudo que a gente usa hoje, ela passa por um processo de tentativa e erro. Uhum. Então, eu preciso ousar, eu preciso tentar fazer diferente para que eu consiga chegar em resultados diferentes. Se eu estiver fazendo sempre o básico, eu não vou ter grandes resultados, eu não vou ter uma experiência que realmente vai mudar o mundo. Então, quando a gente coloca esse peso no erro e a pessoa entende que toda vez que ela erra, ela está fazendo algo que não é bom, isso faz com que a pessoa não tente na próxima vez de novo. Uhum. Ela só vai fazer aquilo que ela já sabe fazer, aquilo que é mais seguro. E esse andar seguro, que sai da ousadia, ele limita a inovação, ele limita a criatividade. Porque a criatividade não é criar algo que não existe, né? Algo Uhum. novo. Então, assim, Sim. todas as criações, elas partem de um repertório de ações combinadas, né? Uhum. Então, Sim. quem é criativo estuda muito, lê muito, porque precisa desse repertório para que eu consiga combinar assuntos diferentes, experiências diferentes. Mas para eu conseguir fazer isso, vão acontecer erros no meio do processo. Então, se eu tento fazer de uma maneira muito com passos mais cuidadosos, eu não vou chegar a esse resultado. Por isso que, como educador, como mentor, como gestor, né? Então, isso vale, inclusive, né, para empresas, eu preciso acolher esse Tá processo certo. daquele erro que é esperado, né? Então, Uhum. é esperado que o meu funcionário, nesse momento em que ele está ajudando a empresa a criar, ele cometa esses erros que eles devem ser acolhidos no processo e no final vão ser ajustados. Aline Von Batten, especialista em educação e consultora em inovação. Muito obrigada por compartilhar aí conhecimento com a gente. Aline, volte mais vezes, viu? Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.